Capítulo 12, versículo 5. Quando você vai procurando o texto, eu quero glorificar a Deus por juntos estarmos aqui reunidos nessa noite. Aleluia! Para prestarmos o nosso culto a Deus e sentir também a sua presença. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor José, pastor Daniel, Deus abençoe aos obreiros da casa. Glória a Deus. Ao meu xará, ao Christian, evangelista Christian. Hoje está cheio de Christian aqui, né? É o Christian Júnior, o Christian e a bênção. Nunca vi tanto Christian reunido no só lugar. Bênção. Deus abençoe os irmãos. Minha esposa não deu para mim hoje, ficou ali na congregação do nosso setor, Parque Santana, no trabalho das irmãs. Ficou ela e minha irmã Maria Alice. A Maria Alice tem 1 ano e 6 meses. Canta, prega, profetiza. Uma bênção. Não vieram hoje, mas depois do culto aí eu trouxe uns morangos do amor, coisa de crente, coisa boa, chocolate gostoso, de qualidade. Você vai deixar Deus te usar depois lá. Amém? Aleluia, amém. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Toma tua assento glorificando a Jesus nessa noite. Quem escreve Atos é Lucas. Lucas é médico, Lucas nasceu na Grécia. E Lucas tem uma participação muito importante a escrever 2 livros. O primeiro registro de Lucas está no Evangelho. Lucas vai escrever o Evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O texto do Evangelho que Lucas vai deixar registrado com suas palavras é uma biografia. A palavra biografia é a junção de 2 palavras: bio é vida, grafia é descrição. O que Lucas vai se dedicar a escrever e deixar registrado dentro do texto do Evangelho é uma biografia da chamada do ministério de Cristo. Tudo aquilo que Cristo veio fazer para cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Propósito de resgate, propósito de redenção, propósito de salvação, propósito de eternidade. João 3,16, o textual do Evangelho, Jesus revela o propósito a Nicodemos quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ler no Gênesis, você vai ver que todo dia Deus descia no jardim para conversar com Adão na viração do dia. E essa conversa que Deus havia estabelecido com Adão ainda dentro do jardim do Éden, essa conversa de relacionamento que o próprio Deus havia estabelecido ainda dentro do Éden, o relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Só que quando o pecado entra em cena, o pecado coloca uma barreira entre o relacionamento que o próprio Deus havia estabelecido com o homem. Quando o pecado interrompe o relacionamento, Deus entra em cena. E quando Deus começa a trabalhar, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías vai profetizar com muita ousadia e propriedade em suas palavras. Isaías 9, 6. Cerca de 700 anos antes do anjo Gabriel visitar a Maria em Nazaré, Isaías já havia profetizado dizendo: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo ou principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todo o projeto de Deus de resgate e de redenção da humanidade estava na pessoa do Cristo. A cruz não foi um acidente de percurso durante a vida e o ministério de Jesus. A cruz sempre esteve no roteiro de Deus para a humanidade. É por causa da cruz que essa igreja está reunida nessa noite. É por causa do Calvário que essa igreja está de pé. O sangue de Jesus na cruz nos concedeu vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno. Lá na cruz, Jesus foi o sacrifício perfeito, o altar perfeito em que Deus colocou sobre esse altar também um sacrifício perfeito por nossos pecados. Lá na cruz, Jesus devolveu aquilo que o pecado havia roubado no Éden. Por
Porque se o pecado no jardim do Éden quebrou o relacionamento, lá no Calvário o véu que fazia a separação se rasgou do alto a baixo. É por isso que num culto como esse, numa noite de domingo como essa, enquanto a gente como igreja se reúne para prestar um culto a Deus, a gente sente os céus envolver, a graça de Deus se achegar a nós. Tudo isso é porque lá no Calvário nos concedeu vitória. E quer ver um negócio muito bom para você abrir a sua boca e dar glória nessa noite? A morte não foi o ponto final, porque a morte não foi capaz de parar o propósito de Deus. Ao terceiro dia, no domingo pela manhã, a notícia que ecoou por toda parte foi essa: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ele está presente aqui nessa noite. Que ele tem mão para levantar e que tem mão para adorar. Noite glória para ele aqui hoje. Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus vai cumprir o propósito de Deus. Jesus ressuscita e Jesus vai se apresentar aos discípulos ainda em Jerusalém. Porque depois do Calvário, o clima que se gerou dentro dos discípulos foi um clima de tensão, um clima de medo, de desespero, daquilo que pode acontecer depois do Calvário. Só que depois do Calvário, depois da ressurreição, Jesus ainda tem uma palavra de promessa para os discípulos. O clima dos discípulos é esse: porta trancada, todo mundo dentro de um só ambiente, porque eles não sabem o que pode acontecer depois do Calvário. Os romanos já prenderam e já ceifaram a vida de Jesus, e na cabeça deles, os próximos a levarem também o mesmo caminho que Jesus levou são eles. É por isso que eles estão de porta trancada e estão desesperados, porque não sabem o que pode acontecer depois do Calvário. Mas depois do Calvário vem domingo pela manhã, e no domingo pela manhã o príncipe da paz ressuscita. E se o príncipe da paz ressuscitou, se tem alguém desesperado achando que pode acontecer depois do Calvário é morte, o príncipe da paz vai se apresentar a eles, vai dizer: é vida, é vida, é vida. Eu sei que enquanto a gente está aqui reunido nessa noite e a igreja está aqui no intuito de prestar um culto a Deus, o príncipe da paz também está presente aqui na comunidade do Baião. E aonde ele chega, a morte tem que bater em retirada. Tem vida, tem vida, tem vida. Levanta as suas mãos para os céus nessa noite aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa. É noite de batalha espiritual aqui nesse lugar. Mas quando a igreja está de mão levantada dando glória aqui nessa noite, todo decreto de morte está caindo por terra agora, porque tem vida aqui nessa casa hoje. Deus está mudando a situação de crente que entrou aqui hoje, quase morrendo, respirando por aparelhos. E eu estou dizendo isso aqui no âmbito espiritual, porque assim diz o Senhor: tem vida para a igreja aqui nessa noite. Só sente a presença aqui. Jesus vai se apresentar aos discípulos, e a palavra de Jesus para eles é essa: paz seja convosco. Essa aqui é uma paz que vem de encontro ao nosso coração e vem as tempestades da vida, porque a Bíblia apresenta somente uma paz que o mundo conhece. É a paz em intervalo entre duas guerras. É uma paz momentânea e passageira. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Daqui a pouco todo mundo se arma novamente. E aquela paz que só era do momento se acaba. Mas a paz que Ele tem para entregar para nós essa noite não é uma paz que é passageira. É uma paz que vem de confronto para a alma. É por isso que a gente está de pé ainda. Passa luta, passa prova, passa vale, passa deserto. A coisa aperta, mas a gente tem algo aqui que o mundo não tem. É a paz que excede todo entendimento. Eu não estou pregando para robô nessa noite. Eu estou pregando para a gente que está aqui, só está aqui porque Deus tem segurado pela mão. Porque se não fosse a graça de Deus, você já tinha parado faz tempo. Você já tinha concedido, chutado o pau da barraca, como eu disse por aí. Só que a graça de Deus te colocou de pé e te trouxe aqui outro para dizer: olha, minha graça te basta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Deus está segurando na mão de crente aqui hoje, Cristo.
discípulos, depois de ministrar a paz, ele vai reafirmar uma promessa. E essa promessa tem nome. Essa promessa se chama Espírito de Deus, Espírito Santo, aquele que vem de Deus, que vem do Pai para consolar, direcionar, trazer uma estrutura para o crente em tempos de adversidade. Lucas 24:49, Jesus olha para os discípulos e diz: eis que envio adiante de vós a promessa de meu Pai. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Que poder é esse, pregador? É um poder que vem do alto. É algo que a terra não pode proporcionar. Vem do alto para baixo. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E para quem serve esse poder, pregador? Eu estou pregando para crente aqui hoje que é escolhido de Deus para uma grande obra. Aleluia. E que Jesus resolveu escolher você, investir em você, sendo você um vaso na mão de Deus. Sobre esse vaso Jesus resolveu colocar poder. Pregador, para quem recebe poder? Jesus não sai distribuindo poder por aí à toa. Se Jesus te chamou e te escolheu para uma grande obra, Ele resolve investir na tua vida, entregando para você uma capacitação que não é da terra, é uma capacitação que vem do alto. Jesus não entrega poder para você ficar de braço cruzado. Jesus não te entregou poder para você ficar estacionado. Se Jesus te escolheu e te entregou poder, foi para uma grande obra. É por isso que você está aqui nessa noite. Quer ver? Lembra de Jeremias capítulo 1? Olha o texto. Deus começa a conversar com Jeremias a respeito de seu chamado. E eu vou te explicar para que serve o poder. Jeremias capítulo 1. O texto começa: antes de eu te formasse no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. As razões eu te santifiquei e te separei. Eu te vi por profeta. Só que ainda Jeremias debateu com Deus, porque na cabeça de Jeremias isso aqui não dá. Deus está chamando Jeremias para ser profeta. E o texto de Jeremias capítulo 1 apresenta Jeremias dizendo: Jeremias, filho de Uquias. Jeremias é filho de sacerdote. Se preparou a vida toda para ser sacerdote e não profeta. Isso aqui é caminho inverso. Porque quem está dizendo que Jeremias vai ser profeta não é o homem. Quem está dizendo que Jeremias vai ser profeta é Deus. E se Deus tem uma chamada na vida de Jeremias, não depende da opinião do homem para ação de Jeremias, para saber o que Jeremias vai ser na vida. Quem dá a última palavra ainda continua sendo Deus. E se Deus disse que vai ser profeta, vai profetizar e ponto. Só que Jeremias não consegue engolir isso, porque Jeremias se preparou a vida toda para ser sacerdote. E aí vem Deus. E sacerdote é diferente de profeta, porque profeta recebe de Deus para entregar para o povo. Sacerdote não recebe do povo para entregar para Deus. Isso aqui é caminho inverso. Porque se o profeta recebe de Deus para entregar para o povo, e o povo não aceitar a mensagem que sai da boca do profeta, quem recebe a retaliação é aquele que foi usado por Deus para entregar a mensagem, que é o profeta. É por isso que Jeremias está tentando debater com Deus, porque Jeremias conhece Israel. E sabe que Israel é o povo que não quer ouvir aquilo que Deus quer dizer. Só que Deus, quando chama alguém, a palavra que sai da boca do profeta, quem coloca no lado do profeta é o próprio Deus. E se a palavra vem de Deus, pode alguém não querer ouvir, pode alguém não aceitar, mas se a palavra vem de Deus, a palavra cumpre o propósito que lhe apraz. Quer ver? Isaías 40, versículo 8: seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus ela subsiste eternamente. Isaías 55, 11: assim será toda a palavra que sai da boca de Deus, jamais tornará para si vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que for enviada. Quer renovo? Tem renovo através da palavra. Isaías 40, 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Hebreus 4:12: a palavra traz vida, quer ver? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela traz a divisão da alma e espírito junto das medulas, ela é a discernir pensamentos e intenções do coração do crente. Se a palavra for para curar, ela cura. Se a palavra for para libertar, ela liberta. Se a palavra for para levantar quem está caído, ela levanta. Se a palavra for para levantar e trazer avivamento, ela aviva. E pela palavra nessa noite, isso aqui é para quem crê. Tem milagre pronto e
avisa de antemão. E aí que entra o poder de Deus. Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti. É Deus olhando para Jeremias e dizendo: eu já vou te avisar que tem gente que não vai gostar da maneira que eu vou te levantar. Tem gente que não vai aceitar a mensagem que eu vou pôr na tua boca. Tem gente que vai fazer cara feia, tem gente que vai torcer o bico, tem gente que vai virar as costas. Mas não tem problema. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Isso aqui é poder de Deus. Porque quando o poder de Deus entra em cena, Ele vai abrir o caminho. É Deus avisando para Jeremias: tem gente que não vai aceitar, mas quem te chamou fui eu. Tem gente que vai querer te calar, mas quem te chamou fui eu. Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou. E o texto é afirmativo. O texto não é eu serei, o texto diz eu sou. Eu sou o quê? Eu sou livramento, eu sou garantia de vitória, eu sou o que segura a palavra, eu sou o que dá caminho para você passar, eu sou o que te sustenta no tempo da adversidade. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E se alguém entrou nessa casa de oração hoje aqui, pensando em fugir daquilo que Deus tem na tua vida, o céu te achou nessa noite. Porque é da direção de Deus você não sai, você está debaixo da mão de Deus. Você está presente. Atos 8, as últimas palavras de Jesus antes de Jesus subir aos céus. Atos 8, Jesus olha para os discípulos e para todos que estão no Monte das Oliveiras, e Jesus vai dizer: vocês vão receber poder. Aleluia. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber Jerusalém. Mas eu já vou avisar para vocês: o que vocês recebem em Jerusalém não vai ficar retido só em Jerusalém. Daqui a pouco o culto acaba. Daqui a pouco a gente recebe a bênção apostólica e a gente vai embora para casa. Mas aquilo que você recebe aqui hoje não dá para acabar depois do culto acabar nessa noite. Porque isso aqui é para crescimento. Você recebe em Jerusalém, mas é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. É por isso que não dá para se conformar. Não é só tempo de quatro paredes. Daqui a pouco a gente vai embora, mas a presença que você sente aqui, você vai levar para dentro da tua casa nessa noite. Sabe, nessa segunda-feira de manhã, você levantar da tua cama para trabalhar, você vai levantar, você vai erguer a cabeça para o céu, você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que breve ele se levantará ao meu favor. Porque você recebe daqui, mas daqui não fica retido, você vai levar para a tua casa, por onde você passar. Tem poder de Deus para te acompanhar. Isso aqui é para crescimento. Porque Jesus disse, obrigado, Jesus disse: ficai-vos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a última ordem de Jesus é essa: vocês recebem Jerusalém, mas é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque isso aqui veio para ser crescimento. E eu estou profetizando para quem crê, tem crescimento chegando para a crente aqui nessa noite. É crescimento em todas as áreas. É crescimento dentro do casamento, é crescimento na vida espiritual, é crescimento financeiro, é Deus colocando muita coisa que está fora do lugar, no seu devido lugar. Você tem essa palavra nessa noite? Vou contar um negócio para você aqui, só para te fortalecer nessa noite. Eu estou sentindo que Deus pode dizer isso aqui para você. Mês de janeiro, agora, começo do ano, eu estou em casa na hora do almoço. Aí tirou uns dias para descansar no começo do ano. A gente deu uma passeada, foi viajar, eu e minha esposa, a Nenê, a gente foi passear um pouquinho. Tanta correria, a gente falou: vamos descansar um pouco. Passamos 15 dias fora. Depois de 15 dias que a gente passou fora, a gente voltou. E eu levei uma certa quantia de dinheiro para essa viagem. E eu conversei com o dinheiro, eu falei para o dinheiro assim: olha, você vai, mas depois que a gente voltar na viagem, você volta junto com a gente. Ele gostou tanto da viagem que ele foi com a gente, gostou, ficou, e a gente voltou sem. E
quando a gente chegou aqui, a coisa começou a estreitar. Metade do mês de janeiro passou. Eu estou sentado no sofá na hora do almoço, na sala de casa. Aí daqui a pouco eu comecei a ver as contas, comecei a parar para analisar, porque esse demônio é assim. A gente está no meio de janeiro, mas já estou pensando na cabeça no quinto dia útil do mês de fevereiro. E a coisa começou a apertar, e a conta começou a chegar, daqui a pouco começou a Enel, a Sabesp, a internet, começou a dispensa de casa, a situação começou a ficar estreita. Mais um pouco, minha esposa chegou para mim e disse assim: você não sabe, minha mãe ligou para mim lá no Pernambuco, e ela falou para mim passar 15 dias em casa conosco. Glória a Deus. Deus é bem, manda vir. E ela não vem só, vem ela e tem a minha cunhada, a minha irmã também. Então vai estar a minha sogra e a minha cunhada em casa. Você é muita bênção comer só. E a coisa apertando, eu estou no sofá, sentado na meio-dia na hora do almoço. WhatsApp toca. Aí o empresário, amigo meu, mandou mensagem para mim: você está em casa? Eu falei assim: estou. Você consegue vir aqui hoje fazer uma oração e conhecer a minha empresa lá em Cajamar? Eu falei assim: agora. Eu já senti que era Deus trabalhando, porque quando a gente permanece na posição que Deus quer, Deus tem sempre surpresa para a gente lá na frente. Eu estou contando isso aqui porque tem crente que essa semana ainda vai ver Deus abrir a porta. Quer ver? Eu falei para ela: você fica em casa hoje, fica com a Maria que eu vou. Eu cheguei lá, a gente começou a andar na empresa, grande, vai para cima, vai para baixo, entra num setor e vai para outro, ele apresentando a empresa para mim, o pessoal trabalhando, eu andando no meio de computador, e papo vem, papo vai. Era quase 2 horas da tarde, ele falou assim: você já almoçou? Eu falei assim: ainda não, vamos almoçar ali. Aí a gente foi almoçar, irmão, nunca comi um camarão tão gostoso na minha vida. Foi um banquete, pastor. É coisa de Deus. Acabei de comer aquele camarão, a gente voltou para a empresa, passamos a tarde todinha lá, e ele conversa de lá, conversa de cá, conversa de lá, conversa de cá, e vai para um lugar e vai para o outro. E eu, meu Deus, o que senhor tem aqui? Quando chegou no final da tarde, ele olhou para mim e disse: eu trouxe você aqui para orar, você vai orar agora. Comecei a orar pela empresa, abençoando o local de trabalho, conversando com ele, trouxe uma palavra para ele ali na hora. Quando eu acabei de orar, ele olhou para mim e disse: você veio orar, mas Deus falou para mim assim: manda ele orar, mas quem vai abençoar ele vai ser eu. Meu Deus! Detalhe: 25 de janeiro, aniversário da Maria. Além de tudo isso, minha esposa falou: vai ter festa. Eu falei: vai ter festa. Só que eu falei: vai ter festa como, pastor? Tá tudo estreito, a coisa está apertando. Vai ter festa. A coisa está ficando difícil. Eu dizendo: vai ter festa, vai ter festa. Tá ficando difícil, mas eu sei que Deus é dono do ouro, dono da prata. Ele olhou para mim e disse assim: você está precisando de quê? Eu falei: pergunta para ele, para mim não, isso aí, irmão. Você perguntou o que eu estou precisando, vamos fazer uma lista aqui agora. Ele olhou para mim e disse: 5.000 ajuda para agora. Eu falei: passa agora. Ele manda a chave do Pix, passei para ele. Eu só tenho notificação caindo no celular. Quando caiu a notificação, eu liguei para casa e disse: Débora, vamos para o mercado fazer compra, abastecer a casa. E pode ficar tranquilo, vai ter festa, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você pode levantar sua mão nessa noite aqui? Porque aonde tem poder de Deus também tem providência na casa. Eu disse que esse poder de Atos capítulo 2 é o poder que vem para capacitar, mas também vem para dar crescimento. Vai ter testemunho de vitória aqui. Atos capítulo 2. Olha isso aqui. Atos capítulo 2. É o divisor de águas em história da igreja. Porque a igreja é uma antes de Atos 2 e depois de Atos 2. Antes de Atos 2 é o povo que está debaixo da palavra. Depois de Atos 2 é Deus cumprindo aquilo que prometeu. Atos capítulo 2, o texto começa, é Lucas registrando a experiência do Pentecoste. Atos capítulo 2 está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, só Deus faz assim. De repente Ele te cura, de repente Ele te renova, de repente Ele te enche, de repente Ele te levanta, de repente Deus faz na tua vida. E de repente veio do céu, porque o que vem de cima é melhor do que aquilo que a terra dá. Aquilo que a terra dá passa, aquilo que vem
som, como de um vento forte, vento impetuoso, que encheu a casa que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E está no texto. Isso é o mais bonito, porque o Lucas, quando escreveu esse texto, poderia ter escrito e colocado: e Tiago foi cheio, e João foi cheio, aleluia, e Pedro foi cheio. Mas Lucas escreveu isso aqui em detalhe: e todos foram cheios. Porque isso aqui não é para só um grupo, é para quem quer receber aquilo que vem da hora. Do socador até o final do fundo dessa igreja, ninguém vai sair daqui vazio nessa noite. Quem quer de Deus para encher. Esse vento que soprou aqui é um vento que veio para trazer poder. Porque nem todo vento que sopra vem para trazer bagunça. Às vezes é Deus soprando o vento para dizer: eu estou tirando aquilo que não é para você, e estou trazendo para você um novo tempo. É tempo de avivamento, tem poder de Deus chegando na tua vida. Lembra que Ezequiel 37? Deus soprou o vento no vale, e quando Deus soprou o vento no vale, Ezequiel 37 teve vida. Quando o vento sopra e o vento vem de cima, ele vem para trazer vida, vida e abundância, vem para trazer poder. Tem o vento soprando aqui nessa casa nessa noite. Esse vento, quando sopra, ele coloca aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Assim diz o Senhor: enquanto esse vento sopra aqui nessa noite, quem está vazio está sendo cheio agora, 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 agora. Isso aqui tem uma divisão, porque esse texto de Atos 2, 120 foram cheios. E quem está fora, Jerusalém é dia de Pentecostes, está tendo festa. Tem mais de 120 mil pessoas em Jerusalém que estão participando do festejo de Pentecostes. Enquanto a cidade está cheia, tem 120 que está dentro do cenário, e tem 120 dizendo cheio. Quem está fora ouviu, quem está dentro recebeu. Porque quem está fora, pastor, começou a conversar entre si e dizer: 9 horas da manhã. Então todo mundo alegre demais, tomou vinho demais, então todo mundo alegre. E o que acontece lá é algazarra. Quem está dentro recebe, quem está fora debate. Quem está dentro recebe, quem está fora critica. Quem está dentro recebe, quem está fora não entende. Isso aqui tem muro, quer ver? Porque não adianta só vir para a igreja. Tem gente que vem para a igreja, mas não entra no culto. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia! Você já percebeu, mas tem agente fiscal de adoração dentro da igreja hoje em dia. Tem gente que vem no culto não para entregar a adoração para Deus, mas para ver o que vai acontecer. É por isso que a vida não muda. É tudo travado. Parece uma pedra de iceberg encalhada na igreja. Vê todo mundo contar milagre, mas ele não tem nada para contar. Essa realidade Jesus vai mudar nessa noite. Levante essa mão para o céu aqui nessa noite. Tem uma graça de Deus aqui nessa casa. Aquilo que está travado, Deus está destravando na tua vida hoje. Eu profetizo na tua vida, assim diz o Senhor: a glória dessa última casa será maior do que a tua vida. Você vai viver aquilo que você ainda não viveu. A experiência de Deus volta para a tua vida. Tem cadeias caindo aqui nessa noite. Tem cadeias caindo aqui nessa noite. Tem gente que vem para o culto como esse e já perdeu o sentido do que é adoração. Quer ver? Eu te mostro aqui nessa noite. Culto não começa de cima para lá, para baixo. Culto começa daqui para lá. Os mais antigos diziam: é glória que sobe e é glória que desce. Isso é glória que desce.
uma inspiração que não é daqui, vem de lá. É aquilo que está escrito em Romanos 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa obra foi dada por causa dele. O barulho de glória aqui nessa noite é por causa dele. Você só está de pé ainda porque ele tem usado de graça para a tua vida. Senão você não estava nem aqui nessa noite. Tem graça de Deus para você aqui, ó. Enquanto tem gente para apagar o fogo do altar, tem sempre alguém dizendo: Deus, manda mais, manda mais. Calamaia, aleluia, Deus. Eu vou profetizar o que está escrito na Bíblia para você. Levítico capítulo 6, versículo 13: a chama arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Pastor, você põe de pé nessa noite, o Senhor, para a gente ver se coloca de pé. Pastor, do lado dele também. Faço assim com as mãos de vocês nessa noite. Porque quando eu prego aqui, Deus diz assim: fala para os meus filhos que tem um novo tempo que eu estou preparando para eles aqui nessa casa. É um tempo de avivamento que vai gerar testemunho para muita gente nesse lugar. Porque assim diz o Senhor: a fé tentaram tramar e projetar contra a casa de vocês, contra o ministério de vocês, mas a palavra que foi lançada não vai prevalecer. Eu vou te levantar. A graça de Deus para ser derramada aqui nesse lugar, nessa casa hoje. Enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, Deus diz assim: fala para eles que eu sou Deus de perto, que eu sou Deus de longe. Enquanto eu estou aqui nessa noite, eu estou fechando a boca do leão contra a vida aberta. Eu já estou parando, mas olha isso aqui. Depois de Atos capítulo 2, a igreja cresce. E a igreja cresce debaixo do poder de Deus. Porque onde a igreja chega e a mensagem é pregada, tem resultado. A igreja está avançando, mas tem cego que vê, paralítico que anda, até muito ressuscita. Só que tem gente que está olhando a igreja crescer, e quem está de fora nunca entende aquilo que Deus está fazendo dentro. Porque quem está de fora está olhando a igreja crescer e dizendo: a gente precisa mostrar para eles que quem manda aqui somos nós. A gente precisa mostrar para eles que quem governa esse pedaço aqui somos nós. E esse crescimento avassalador que eles estão tendo vai ter que parar. Aí vem Herodes, o líder político da época, chama a cúpula, coloca o tema da reunião, e o tema é parar o crescimento da igreja. Vamos mostrar para eles que essa história de Pentecoste, essa
história de Atos 2, essa história de cruz, essa história de ressurreição não passa de história de carochinha, história para boi dormir. Isso aí vai ter que acabar. Daqui a pouco esse movimento se espalha e nada mais vai acontecer. Igreja não é projeto de homem. Aleluia! Igreja é projeto de Deus na terra. E se Deus determinou que vai crescer, vai prosperar e vai dar fruto. Aleluia! Glória a Deus! Na cabeça de Herodes é isso. Pega Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, mata Tiago ao fim da espada. Matou Tiago, eles vão entender o recado, porque quando o sangue de Tiago descer, eles vão olhar para a morte de Tiago e vão dizer: Herodes não está de brincadeira, vamos recuar e a gente vai ter que acabar com tudo isso. Tiago morreu e a igreja cresce. Aleluia! Cresce. Aleluia! Porque a igreja não está firmada no sangue de Tiago. Meu A Deus! igreja foi comprada pelo sangue que desceu na cruz. Só que na cabeça de Herodes parece que está dando certo, porque o texto de Atos 2, depois você lê lá, parte dos judeus aplaudiram a atitude de Herodes. Então para Herodes está funcionando. Se Tiago morrer teve gente que gostou, a segunda estratégia agora é pega Pedro. Uma das lideranças da igreja, o pregador da igreja, aquele que pregou e a primeira mensagem, Jesus salvou 3.000 vidas. Depois do Pentecoste, pega Pedro, prende ele, joga na cadeia e tem um decreto. Pedro está preso e vai morrer. Na cabeça de Pedro tem um decreto de morte de Herodes. Só que do outro lado tem outro decreto. Aleluia! E o decreto que saiu para o outro lado é maior do que o decreto de Herodes. Aleluia! Porque Herodes jogou Pedro dentro da cadeia, colocou um decreto de morte e colocou 16 soldados para guardar Pedro lá dentro. Pensa no camarada perigoso, pastor Pedro. 16 soldados para guardar Pedro na cadeia. E a igreja tem outro decreto. O decreto de oração na casa da irmã. Glória a Deus! Porque quando Pedro na cadeia e Herodes tem a chave da cadeia, a igreja foi para a casa da irmã Maria, dobrou o joelho, porque a igreja sabe que o céu está aberto. Aleluia! Tem resposta crente aqui nessa noite de oração. Aleluia! Então a igreja foi para a guerra da oração. A oração da igreja é: Deus guarda Pedro, Deus tira Pedro da cadeia, Deus não deixa Pedro morrer. Enquanto a igreja está orando aqui, tem um anjo que está descendo lá. Meu Deus! Aleluia! Isso aqui é resposta de oração. Glória a E eu Deus. fico muito feliz, porque se uma igreja quando ora é capaz de mover o céu, e Deus com poder manda um anjo da cadeia para responder a oração, imagina nessa noite. Aleluia! Porque na cadeia quem desceu foi um anjo, mas quem está presente aqui nessa casa de oração hoje é maior do que o anjo que desceu na cadeia para tirar Pedro de lá. Aleluia! Quem está presente aqui, cadeia não fica de pé, gigante não fica de pé, Roma não consegue resistir. Quem está presente aqui nessa noite, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Deus conosco. É quem opera nessa igreja de hoje, é quem tem poder para te levantar nessa noite e dizer: não temas, se passares pelo fogo, não te queimarás, se passarem pelas águas, ela não te fará afogar. Há poder de Deus nessa noite. Glória a Deus! Quando o anjo desceu na cadeia, Pedro estava dormindo, algemado entre 2 soldados. Só para você entender a cena. Ô Cristo, você pode vir aqui me ajudar a pregar? Só para você entender essa cena. Pedro está dormindo, algemado entre 2 soldados. Eu sou Pedro. Esse aqui é o soldado. Vem cá. Vem cá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coloca o braço aqui. Você vai vir do outro lado e colocar o braço aqui em mim. Vem desse lado aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou Pedro. Você é um soldado, você é outro. Tem um anjo que desceu na cadeia para tirar Pedro de lá. Quando o anjo desceu na cadeia, Pedro está dormindo, algemado entre 2 soldados.
Qual que é o objetivo do anjo ali? É tirar Pedro da cadeia e tirar Pedro com vida. Então isso aqui que vai acontecer é livramento. Mas não dá para Pedro sair da cadeia sendo algemado entre dois. Só que quando o anjo toca em Pedro, está no texto de Atos 12. O anjo tocou em Pedro, está lá, e caíram ali das mãos, só ele. As cadeias. Se com o toque de um anjo, a cadeia que prendia Pedro caiu. Imagina o toque da presença de Deus aqui nessa noite. Meu Deus. Aleluia. Tem cadeia caída aqui nesse lugar hoje. Porque tem um toque especial aqui nessa noite. E quem está tocando aqui não é um anjo que desceu na cadeia. Quem está tocando aqui nessa noite é a própria presença do Espírito de Deus. Toca. Tem livramento para crente aqui nessa noite, tá? Porque isso aqui está acontecendo com Pedro, que é livramento. O anjo vai tirar Pedro da cadeia. É o agente de Deus para o milagre acontecer. E tem 16 soldados. E tem um anjo e Pedro. Quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo. Mas para sair da cadeia dormindo, Pedro não consegue. É por isso que Pedro vai acordar, porque o anjo está lá. E o anjo vai pegar Pedro no colo e dizer: eu te carrego para fora. O anjo não vai pegar Pedro, jogar nas costas e dizer: eu te levo. O anjo vai dizer: segue-me. E Pedro vai ter que caminhar acordado com as próprias pernas. E tem gente que quer viver milagre na vida e ainda está dormindo, igual a lenda do hino nacional. Ele está eternamente esplêndido. Seja profeta na vida desse crente que está do lado aí, diga para ele assim: desperta. Ele desperta, ele desperta. É tempo de você se despertar para ver Deus trabalhando. Olha isso aqui. Depois você lê o texto lá. Tem 3 portas na cadeia. É prisão de segurança máxima. Tem 3 portas e o anjo está direcionando o Pedro para sair de dentro da cadeia. O anjo vai na frente e Pedro vai sendo direcionado pelo anjo. Passou a primeira porta. Não teve soldado que viu. E o que está acontecendo aqui é milagre. Aleluia. Passou a primeira porta, o anjo está lá. Passou a segunda porta, o anjo está lá. Passou a terceira porta, o anjo está lá. Glória. E Pedro vai caminhando para fora da cadeia. Quando chegou na quarta porta, é a porta principal, é a porta de saída. Está no texto. E a porta se abriu por si mesma. O anjo não pôs a mão na porta. Pedro não colocou a mão na porta e empurrou dizendo: vou passar. Aleluia. Sabe quando você vai no shopping? Você para na porta de entrada, sensor de presença. Você coloca o pé, a porta faz o quê? Você colocou a mão para empurrar? A porta abriu por si mesmo. Pois é, essa tecnologia com Deus já é antiga. Aleluia. Porque quando você quer agir e trabalhar na vida de alguém, tira a mão, quem faz é ele. Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe? Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
festa, porque tem cadeias quebrando aqui nesse lugar. Eu preciso que o fluxo baixar um pouquinho, porque eu quero ouvir junto com você, eu quero cantar junto com você. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Você vai declarar isso aqui com ousadia. Diga assim: ouço cadeias quebrando. Cante, eu ouço, diga. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Tem cadeia quebrando aqui nessa noite. Diga. Ouço cadeias quebrando. A poder. Ouço cadeias quebrando. Tem poder de Deus nessa noite aqui nessa casa. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias Quem crê nessa palavra e pode aplaudir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus. Quem recebeu essa palavra? Glória a Deus! O Senhor Jesus. Deus nos dá livramentos, Deus nos socorre. Esse Deus está presente aqui nesse lugar. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço aqueles que estão no leito do hospital, eu agradeço aqueles que estão em casa, aqueles que têm os seus afazeres, que o Senhor possa recuperar suas forças e alcançar mais esperança. Esse é o desejo desse humilde pastor em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Direcione a sua mente e seu coração para as pessoas que não estão aqui. Aleluia. Coloca um pouco de som sobre esse microfone. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor Deus, contra carne e sangue. É verdade, meu Deus. Estamos, Senhor Deus, orando pelas tempestades, Senhor Deus, que vem contra os teus filhos. Oh Deus querido, muitas vezes, Senhor Deus, a batalha é imensa, e toda batalha tem feridos, tem soldados feridos. É verdade. Oh Deus querido, que o Senhor recupere, Senhor, as forças, Senhor, a saúde, Senhor, espiritual daquele guerreiro, daquela guerreira, Senhor, que estão, Senhor Deus, aleluia, feridas. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, há poder, ó Deus querido, sobre a tua